Naquela noite, Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Depois de haver feito atravessar o ribeiro, fez passar também tudo o que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou-lhe na articulação da coxa, de forma que deslocou a coxa, enquanto lutavam. Então o homem disse: deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: não te deixarei ir, a não ser que me abençoares. E o homem lhe perguntou: qual é o seu nome? Respondeu ele, Jacó respondeu ele. Então disse o homem: seu nome não será mais Jacó, e sim Israel, porque lutaste com Deus e com os homens e venceu. Podem se assentar. Querido e querida, a Bíblia Sagrada vai nos dizer que Abraão, o pai da fé, depois de 25 anos esperando a promessa, vai ter um filho. Certo é que ele já tinha um filho com a sua serva egípcia, Agar. Diz o texto que depois de 25 anos vem Isaac. Isaac chega aos 40 anos de idade sem se casar. E o texto vai nos dizer que aos 40 anos de idade, Isaac vai ter uma esposa. Diz o texto que deste casamento 2 filhos nascem, Esaú e Jacó. O texto diz que Esaú é o filho primogênito, que teria o direito, dentro de casa, da primogenitura, ser o sacerdote dentro de casa, responder diante de Deus pelo seu lar, ter a bênção de seu pai, para continuar a história da sua vida. Porém, a história vai nos dizer que Esaú não deu valor àquilo que tinha, àquilo que era. Diz o texto que Esaú se torna um caçador, deixando as coisas de seu pai de lado. Segundo Midrash, a história vai nos dizer que este homem, pôs de nome Esaú, não se preocupara com as promessas de Deus sobre a vida de Abrão, e ele não tem condições de ser o sacerdote da casa. Dentro do seu lar, a sua mãe está visualizando tudo isso. Diz o texto sagrado que enquanto Esaú tem e não dá valor, existe alguém dentro da casa dizendo: Deus, tudo que eu preciso é de uma oportunidade. E o Deus da oportunidade está em nosso meio nesta noite. Diz o texto sagrado que este Esaú está dentro de casa, esse Jacó está dentro de casa, certo dia preparando um guisado. Diz o texto que seu irmão chega de uma caça muito cansado, e ele vai sentir o cheiro daquela refeição. Jacó vai olhar para o seu irmão, que lhe pede de comer, e vai dizer: não posso te dar do meu guisado. E então Jacó, esperto que era, vai dizer: a única maneira de eu te dar da minha refeição é que você me dê o direito da primogenitura. Quando você comer deste alimento, diz o texto que Esaú não dá valor àquilo que tem,
e libera a bênção para o seu irmão. Seu irmão agora é detentor espiritualmente. Desculpa parar aqui um minutinho só a sua mensagem, mas eu quero convidar você para ser o seu mentor. Quero poder mentorear a tua vida. Eu quero poder estar trazendo aviso até mesmo das nossas reuniões. Eu quero poder estar te ajudando. Clique agora no link da descrição e você vai estar entrando agora no Telegram. E não se esqueça de se inscrever no canal e poder estar um pouquinho mais próximo da gente. Deus abençoe. Da bênção de Deus da primogenitura. Diz o texto que então seu pai envelhece. Envelhecendo seu pai, o texto vai nos dizer que a mãe de Jacó, vendo que Esaú não se preocupava com as coisas de seu pai, e que Jacó estava preocupado não só com as coisas de seu pai, mas para dar continuidade à história de Abraão, diz o texto sagrado que antes da morte de Isaque, ele teria que abençoar o seu filho, para que o Senhor honrasse todos os dias da sua vida. Diz o texto que a mãe de Jacó, vendo que Esaú não valorizava, resumindo a história, ela vai fazer com que Jacó tome posse da bênção. Uma bênção poderia mudar a história da vida de um homem. Uma bênção poderia fazer com que este homem chegasse a lugares que ele nunca sonhou. Você não precisa de um carro, você não precisa de uma empresa, você não precisa de uma casa nova, você precisa de uma bênção. Essa bênção fará o carro vir, a casa chegar, as coisas acontecerem. Então deixa eu liberar uma palavra da parte de Deus para você. Toda barreira espiritual na sua vida está sendo quebrada nesta noite, para que as bênçãos de Deus recaiam sobre a sua vida. Deus acabou de dizer ao meu coração que tem gente aqui em guerra espiritual, que o céu estava de bronze, o conflito estava armado na sua alma, e hoje Deus resolveu descer para lhe dizer: te prepara, porque as coisas vão começar a acontecer debaixo desta bênção. As portas se abrirão, libertações acontecerão, a providência virá sobre a tua vida, a restauração da vida sentimental, a minha mão será sobre ti. Jacó queria a bênção. Diz o texto que quando Esaú chega, ele descobre que o seu irmão adquiriu uma bênção em seu lugar. Então ele se ira, porque tem gente que só dá valor ao que tem depois que perde. Depois de perder, ele deu valor à bênção. Então ele vai querer matar o seu irmão. A sua mãe côncia que seu irmão poderia matá-lo. Diz o texto que ela vai chamá-lo e vai dizer: vai à casa de seu tio. E chegando na casa de teu tio, lá em Padã Arã, chega lá, procura a Labão, diga a ele que eu estou enviando junto com o pai Isaque. Diga a ele que você está indo para dar continuidade à bênção de Deus sobre a nossa família. Diz o texto que Isaque sai. Segundo a história, se levanta Esaú para querer matar o seu irmão. Diz o texto que Esaú vai mandar o seu filho perseguir a Jacó. E quando chega num determinado lugar, ele encontra Jacó. Jacó vai pegar tudo que tem e vai entregar ao seu sobrinho, porque a doutrina judaica diz que se o homem perder tudo que tem, ele é considerado como um homem morto. Ele vai dizer: diga ao meu irmão que eu já não tenho mais nada. A única coisa que eu tenho a partir de agora é a bênção de Deus na minha vida. Diz o texto que Jacó deita
vai se descansar. E quando Jacó está descansando, diz a história que Deus abre o céu. E quando Deus abre o céu, Deus dá ordem aos seus anjos ao seu respeito. E parece que vejo Deus dizendo: Jacó, você pode ter perdido para o homem, mas vai ganhar comigo. Oh meu Deus, você pode ter perdido para algumas pessoas, mas está ganhando com o céu. Melhor às vezes não é ter razão, é ter paz. Paz não tem preço. Paz não tem preço. Tem gente pensando que você perdeu. Não perdeu. A bênção de Deus te dará muito mais do que você aparentemente perdeu. Não, você não perdeu. O texto sagrado vai nos dizer que Jacó sai, vai para a casa de seu tio. Chega ele na casa de Labão, logo apaixonado pela primeira filha, por de nome Raquel. Diz o texto que ele diz ao seu tio: eu quero trabalhar para ter Raquel como minha esposa. Diz o texto que seu tio vai olhar para ele e vai dizer: trabalhe para mim durante 7 anos e você a terá. Diz um texto que agora, depois de 7 anos, chega o dia de adquirir a bênção na casa de seu tio para dar continuidade à bênção de Deus. Diz então que melhor que Jacó vai deitar-se com uma moça durante a noite. Quando ele acorda de manhã, pensando ele ser Raquel, ele tem um encontro com Lia. Diz a história e o texto sagrado que esta moça que ele vê, diz a história que quando ele olha para essa moça que tem por nome Lia, ele vai a desprezá-la, ele vai deixá-la de lado e vai chamar ao seu tio e dizer: por que não me deste Raquel como esposa? Labão vai dizer para ele: aqui o costume não é dar a filha mais nova, mas a mais velha. Se eu fosse aplicar espiritualmente, parece que vejo este homem por de nome Jacó lutando pela bênção, e quando vem o tempo da conquista, ele recebe muito aquém daquilo que sonhou, que planejou em ter, em ser, em chegar. E diz o texto que ele decide lutar mais 7 anos para não perder aquilo que ele tem como propósito. Então não desista, porque algo não aconteceu como você queria. Se a paga não foi como você esperava, se você não recebeu aquilo que almejava, se aquilo que você sonhou não chegou nas tuas mãos, descanse o teu coração. Deus tem o melhor para você. Na tua perseverança, é na tua perseverança que Deus te honra. É na tua perseverança que Deus abre porta. É na tua perseverança que Deus começa a criar um projeto e um destino para você. Diz o texto que agora Jacó vai deixar de lado a Lia e vai se afeiçoar por Raquel. Diz o texto que Deus vai olhar e vai ver que Lia está triste, que Lia está mal, que Lia está angustiada, que Lia está sofrendo. Está no livro de Gênesis capítulo 29, verso 31. Diz o texto que agora Deus vai fazer que Jacó se deite com Lia. E quando se deita com Lia, Lia vai engravidar. Diz a história que Lia se alegra dizendo: agora meu esposo se aproximará de mim, e nasce Rúben. Diz então que Jacó ainda menospreza a Lia e se afeiçoa a Raquel. O desprezo, a decepção, a angústia, a aflição está tomando conta do coração de Lia. Deus vai olhar do céu e vai colocar no coração de Jacó se deitar de novo com ela. Diz o texto que ela se deita com ela, e agora vai nascer o segundo filho. Deus estava dizendo para Lia mais ou menos assim:
Fica tranquila, porque os humilhados serão exaltados. Fique em paz, porque eu vou dar um jeito de alegrar o teu coração. Deus estava dizendo para Lia: Lia, descanse a tua alma, levante a tua cabeça, Lia, porque eu conheço a tua estrutura e não vou te dar uma prova maior do que você possa suportar. Junto com a provação virá a porta de escape. Deus está previando a prova de Lia. Deus está dizendo para Lia: Lia, fique em paz, porque eu vou alegrar o seu coração. Diz o texto que começa a se nascer os filhos de Lia. Começa a se nascer os filhos de Lia. E quem são esses filhos de Lia? São as 12 tribos de Israel. Vão nascer debaixo de crise. Sabe que eu aprendi com esse texto? Que as maiores vitórias e conquistas que temos nascem debaixo de crise, nascem debaixo de guerra, nascem debaixo de humilhação e de aflição. Mas está alguém dizendo: eu posso ser humilhada, mas não vou sair do lugar que Deus me colocou. Eu posso estar passando por luta, mas não vou sair do lugar que Deus me colocou. Eu posso estar passando por adversidade, mas se Deus me plantou aqui eu vou ficar. Então Deus vai abrir o que não abriu para Raquel, para Lia. As 12 tribos são geradas, os 12 filhos de Jacó vão nascer entre Lia, Raquel e as suas concubinas. Diz o texto sagrado que Jacó vai ver o seu sogro enriquecer. Passa-se o tempo, Jacó vai receber uma palavra da parte de Deus: volte para Betel, aonde eu apareci para você. Volte para Betel, aonde você não tinha nada. Diz o texto que Jacó vai se levantar, vai pegar as suas esposas, suas criadas, seus animais, e vai voltar para Jacó, vai voltar para Betel. É quando ele está voltando para Betel que o texto sagrado vai nos dizer que ele vai receber a notícia que seu irmão está vindo contra ele com 400 homens. É aí que a aflição toma conta do coração de Jacó, porque Jacó havia saído sem nada, mas agora tinha filhos, tinha filha, ele tinha bens, ele havia conquistado um clã que estava à sua volta. Então medo toma conta dele. Ele vai dividir as suas esposas, ele vai dividir os seus bens, como que dizendo: se o meu irmão tomar algo meu, eu ainda fico com metade. Ainda que meu irmão destrua metade do que eu tenho, eu ficarei com outra metade. E ele envia presentes para Esaú. Diz o texto que é neste cenário que Jacó vai descer ao vale para ficar com Deus. É quando tudo parece perdido que ele vai descer ao vale para ficar com Deus. Ele vai orar, ele vai buscar ao Senhor, ele vai invocar o nome do Senhor, e ele vai dizer: Senhor, me ajuda, pois o meu irmão está vindo para destruir a minha história. E Deus está olhando do céu, como que dizendo: Jacó, fique em paz, ninguém vai destruir a tua história, Jacó. Ninguém vai destruir os teus projetos, Jacó. Diz o texto que enquanto Jacó está falando com Deus, ele vê um homem passar próximo dele. Pensa ele ser um mensageiro de seu irmão, e quando ele pensa ser um mensageiro, ele se atraca com ele. Diz o texto sagrado que quando ele está se atracando com aquele homem, ele começa a lutar. Está sozinho, mas está lutando. Não espera ninguém acreditar.
Acredite você, ore você, lute você, projete você, corra atrás dos teus sonhos sozinhos. Jacó está sozinho, mas está lutando. Jacó está com medo, mas está lutando espiritualmente. Quem disse que o medo é ausência de fé? O medo muitas vezes faz a nossa fé ativar. Será que Daniel teve medo ou não de entrar dentro de uma cova cheia de leões? Você acha que Sadraque, Mesaque e Abednego teve medo ou não teve medo de ser lançado dentro de uma fornalha ardente? Você pensa que José teve medo ou não quando alguém lhe disse: José, você é santo, temer ao Senhor, andar segundo a vontade do Senhor, você vai ganhar cadeia? Oh meu Deus, que coisa terrível é essa? O medo faz parte da gente. O segredo é não deixar o medo nos paralisar. O medo não vai te parar. O medo não vai parar a obra que Deus tem na sua vida. Deus se levantará ao teu respeito. Diz o texto que Jacó, mesmo com medo, mesmo sozinho, está lutando. E quando ele está lutando, diz o texto sagrado que agora o homem vai tentar se desvencilhar de Jacó. Jacó não vai deixar. Quando ele vê que Jacó não deixa, ele vai tocar na articulação da perna de Jacó. Quando ele toca na articulação da perna de Jacó, parece que vejo espiritualmente Deus dizendo a Jacó: Jacó, eu tenho uma promessa sobre a tua vida. Por quê? Porque na antiguidade, quando se fazia uma promessa, se sentava sobre um banco, colocava a mão sobre a articulação da coxa e fazia-se a promessa como que se dizendo: eu vou cumprir fielmente a promessa a você. Sabe que Deus estava dizendo através dos anjos: você pode ter entrado um no vale, mas vai sair outro do vale. Vai sair mancando, mas vai sair portador de promessa, de bênção, de vitória. Deus te trouxe aqui para lhe dizer que as marcas que você carrega é apenas a testificação de que você vai viver tudo aquilo que Deus tem para você. Diz o texto que quando o anjo vai dizer a ele: Jacó, me solte, vire para o teu irmão, diga: machucado, mas lutando, sozinho, mas lutando, com medo lá, mas lutando, machucado, mas lutando. Eu tô mal, mas estou lutando. O diabo fez de tudo para você parar. E sabe o que aconteceu? Você aqui mais uma vez. O diabo inventou falso contra a tua vida. O diabo usou pessoas para te entristecer, criou situações para colocar insegurança na tua alma e medo no teu coração. E Deus te trouxe aqui para lhe dizer: fique em paz, a última palavra é minha. Deixa-me ir, deixa-me ir, deixa-me ir, deixa-me ir, deixa-me ir. Jacó vai dizer: hoje desse culto eu não saio sem a minha bênção. Eu não vim para passar tempo, eu vim para decidir a minha vida. Quem veio comigo, levanta a mão, dá glória para Jesus de Nazaré. Oh meu Deus, que coisa linda! Diz o texto sagrado que Jacó, meu Deus, diz o texto sagrado que Jacó, marcado por Deus, marcado pelo Senhor,
Diz o texto que ele não desiste da sua bênção. Vira para o teu irmão e diga: vai desistir por quê? Vai retroceder por quê? Vai querer olhar para trás por quê? Vai entregar o que é teu na mão dos outros por quê? Deus te trouxe aqui para lhe dizer: defenda aquilo que é teu, defenda aquilo que eu te dei, defenda aquilo que você acredita ser certo, defenda aquilo que você sonha como projeto de vida para você. Você vai lutar por aquilo que é teu, você vai lutar por aquilo que é teu. E deixa eu dizer algo para você: pode o homem tentar estragar, mas se Deus abençoou, abençoado está. Ferido, tô sozinho, tô com medo, mas não saio daqui sem ser abençoado. Não saio daqui sem receber a minha bênção. Receba a tua bênção nesta noite. Lá estava a cena que me impressionou. Um anjo preso a Jacó, que por sua bênção lutou e jamais desistiu. Não largava o anjo, ele muito insistiu, não saía dali. O anjo vai lhe perguntar: qual é o seu nome? Sabe o que o anjo estava dizendo? Confessa quem você já foi. Sabe o que quer dizer Jacó? Ludibriador, enganador. Ele está dizendo: quer saber? Até hoje eu fui tudo isso, mas eu não saio daqui sem você fazer algo por mim. Deus vai olhar para ele e vai dizer: até hoje tu foi Jacó, a partir de hoje eu tomo o controle da tua vida. Teu nome será Israel. Preciso de uma bênção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai me impedir. Não sou de Deus sou. Vira para o teu irmão e diga: Jacó lutou com Deus e com os homens. Deus e homens. Jacó lutou com Deus e com os homens. Está com medo do homem? Mostra o teu valor agora. Levanta a tua cabeça. Mostra para ele que você não é frouxo. Mostra para ela que você não é frouxa. Mostra para ela que você tem valor. Mostra para ela que você acredita na chamada de Deus na sua vida. Mostra para alguém que você acredita naquilo que Deus prometeu a você. Luta com os homens, guerreie com os homens, vai para cima diante dos homens, porque à medida que você vai, Deus vai atrás de você, vai trabalhando por você. Aleluia. Lutaste com os homens e com Deus
Deus. Contra você não vale macumba. Contra você não vale oração contrária. Contra você não vale inveja. Contra você não vale maldição. Porque a partir de hoje Deus te suscitará espiritualmente, te colocará de pé. Lutaste com Deus. Lutaste com Deus e com os homens. Tem gente que ganha diante de Deus, mas perde para os homens. Tem gente que conquista os homens, mas perde para Deus, ou perde no mundo espiritual. A partir de hoje te prepara, meu filho. Deus vai pôr uma unção de equilíbrio em você. Não é qualquer notícia que te abala mais. Não é qualquer levante que te coloca para baixo mais. Deus está estendendo a mão a você, dizendo: fique em paz. A partir de hoje eu mudo a tua história. Não chamará mais Jacó, mas chamará Israel, amado do Senhor. Até o começo você era Jacó. A partir de agora eu abençoo você, seus 12 filhos, sua filha Diná, e abençoo as tuas esposas que ficaram para trás. E o que mais, Jacó? Fica tranquilo, porque a insegurança e o medo que você estava do teu irmão lá na frente, eu já estou resolvendo hoje. Eu já estou resolvendo hoje. A insegurança do amanhã está na mão do Senhor. Deus está resolvendo hoje. Acabou. Pronto. Se coloque de pé.